Descubra o seu lado introvertido. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Todas as pessoas têm um lado introvertido. Para algumas pessoas, esse lado ele é mais forte, ele é mais presente e a pessoa vai operar mais no modo introvertido. Mas todos nós temos um lado introvertido e a gente precisa descobrir ele. A gente precisa usar o lado bom de ser introvertido para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu me chamo Ana Carolina Mariano, eu trabalho com essa questão comportamental, né, dentro do desenvolvimento humano, das terapias, e por isso a gente vai falar dessa questão da introversão, especialmente nas mulheres. Porque olha que interessante como essa questão da introversão está ligada ao feminino. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que a mulher, na função feminina, na função útero, ela é receptiva. E a mulher, ela tem essa questão do se fechar para desenvolver algo, para desenvolver a si mesma, certo? É isso que uma mulher grávida faz. É isso que a gente faz no nosso período menstrual. A gente se recolhe e olha para dentro. Nós mulheres temos essa questão da introversão. Né? Então nós vamos falar de tudo isso hoje para você descobrir o seu lado introvertido e usar ele a seu favor. E é como eu falei, todos temos uma porcentagem desse lado introvertido. Vamos olhar para isso. Começando aqui então, a gente vai pensar nesse lado introvertido. Uma imagem que ilustra muito bem a questão da introversão é o feto, o próprio feto. Quando a gente vê ali a imagem, né, de uma vida crescendo dentro de uma mulher, seja no ultrassom, seja em livros, o feto, ele tá como? Fechadinho, fechadinho. Aquele corpo em desenvolvimento, ele está fechadinho. Né? E aí tem tudo a ver com a questão da introversão, porque a palavra introvertido, introversão, ela tem essa conotação de alguém que está voltado para si, voltado para si. E é isso que o bebê faz, né? Ali todo voltadinho mesmo para dentro, que o bebê vai se desenvolver, vai receber os nutrientes da mãe e vai crescendo aos poucos. A gente vê até ali a cabeça mesmo maior do feto, porque o resto do corpo está se desenvolvendo ao redor da coluna, né, da medula espinhal. Então, essa é a melhor imagem para a gente ter em mente aqui hoje, falando de introversão. Estar introvertido é voltar-se para si. E olha, isso pode ser saudável, isso pode ser, né, a gente chama essa questão de estar no recurso, estar se desenvolvendo, esse momento fechado para que você possa trabalhar questões e crescer, mas também existe o lado da dor, a introversão que remete à dor, que remete a esse fechar-se, não para crescer, mas esse fechar-se que tem a ver com uma dor existencial. A gente analisando essa questão do desenvolvimento humano, na própria infância, né? O bebê, ele tá ali fechadinho no útero para crescer e se desenvolver o corpo, mas o bebê também se fecha ali no mundinho dele a partir de estímulos do mundo interno, onde o bebê sente o estresse que a mãe tá passando, o bebê sente alguma preocupação que a mãe tá passando, até alguma questão mesmo que essa mulher vivencia como estresse, como abuso, como preocupação. E o bebê se sente ameaçado. O bebê não só se sente ameaçado, mas ele também pode se sentir responsável pelo incômodo que a mãe está sentindo. Como se a mãe, inconscientemente, com o seu corpo, sofrendo esse incômodo, passasse essa mensagem para o bebê de que ele está sendo rejeitado. Que esse corpo estressado, né, não está ali favorecendo o desenvolvimento do bebê. E aí que vem esse sentimento, essa percepção de rejeição. E aí o bebê se fecha mais ali no seu mundinho mesmo. É daí que surge a introversão negativa, né? Do perceber um perigo e me fechar aqui no meu mundinho para me proteger.
Então, quando a gente faz análise de comportamento, a gente identifica sinais de que a pessoa teve essa dor na infância, dor de rejeição, que traz a questão da introspecção. Olha que importante, olha que sério olhar para isso. Porque tudo que acontece na nossa infância fica marcado em nós, fica marcado no nosso corpo, fica marcado nas nossas percepções. Isso molda até a forma que a gente enxerga o mundo e se posiciona no mundo. Então, às vezes, eu preciso olhar para isso para entender o meu comportamento hoje. E é aí que vai vir essa questão da introspecção mais forte para algumas pessoas que tiveram dificuldade nesse momento intrauterino, esse momento de gestação. Para algumas pessoas isso de fato foi marcante, isso está bem evidente no formato do corpo dessas pessoas. Mas todos nós passamos por essa fase intrauterina, certo? Todos nós. Então todos nós temos uma porcentagem aí dessa característica introspectiva mais reservada. E como a gente falou, a mulher, especialmente dentro da sua função útero, tem essa questão da introspecção também. Então, vamos lembrar desses dois pontos, né? A minha introspecção, esse voltar-se para si, pode ser legal, né? Porque eu tô crescendo como um bebê que está se desenvolvendo, mas pode ser também numa questão de rejeição, de dor. Eu tô me excluindo aqui do mundo, tô fechadinho aqui na minha. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou me sentindo rejeitado, porque eu não me reconheço nos lugares e não consigo me expressar para as pessoas. Veja que a gente precisa analisar, então, o seu grau de introversão. Qual é o seu grau de introversão? Ele é alto ou ele é baixo? E ele está saudável ou ele está doentio? Por isso que a gente precisa olhar para esse assunto e falar de introversão aqui. E como a gente falou, isso vem de uma fase da infância do desenvolvimento. Dentro de análise corporal, se você já conhece esse método, se você já até fez a sua análise corporal, você já sabe que, como eu falei, o nosso corpo, os nossos traços, eles dão sinais do quanto isso foi marcante para a gente na nossa infância. Então, fazendo uma análise corporal, se você já fez a sua, você vai saber exatamente aí que nós temos 5 fases do desenvolvimento. E cada uma dessas 5 fases traz esses perfis comportamentais. O primeiro perfil, como a gente falou, que aparece na questão da infância, da gestação, é o perfil que a gente chama esquizoide. Foi esse o nome que Freud deu, olhando para essa questão do desenvolvimento do ser humano para entender o comportamento. E a gente mantém esse nome quando faz a análise corporal. Então, eu vou ali, analiso durante a sessão, né, os traços do corpo da pessoa, do rosto, do tronco, das pernas, e a gente pontua ali a porcentagem desse traço esquizoide, que é o nosso momento lá da nossa vida intrauterina, que nos afetou de alguma forma e afeta o nosso comportamento hoje. E aí, olhando para isso, eu vou ter muitas respostas das questões que eu vivencio hoje na minha vida, né? Por isso que é tão importante saber o quanto você tem desse traço. E mais importante de saber a sua porcentagem é saber se você está nessa questão. Quando eu me fecho no meu mundo, eu estou aqui processando as informações, eu estou me organizando internamente, eu estou aproveitando esse momento para ser mais criativo, para analisar prós e contras de uma situação, organizando o meu pensamento, porque tudo começa com um pensamento. O pensamento nos direciona muito. Então, quando eu tenho o meu momento aqui fechadinho, fechadinha, isso é bom, isso é saudável, isso é para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a construção da minha vida, ou eu venho para esse momento de introspecção e fico aqui só remoendo problemas, fico com o pensamento acelerado, fico pensando em tudo que eu tenho para fazer e não consigo sair do lugar. Veja como é importante analisar isso. E isso, algumas pessoas, por exemplo, têm 20% do traço esquizoide quando faz lá a sua análise corporal. 25% quando faz a sua análise corporal. Isso é considerado alto, né?
Então vai ser uma pessoa mesmo mais magrinha, mais... Oi, Dragan, tudo bem? Temos aqui, olha, presença, né, lá da Eslovênia, tem alguém aqui. Como eu estava falando, temos pessoas com esse grau de esquizoidia mais alto, então é uma pessoa bem mais introvertida mesmo, mais magrinha, mais pensativa, mais nerd, que tem menos necessidade de contato com as pessoas, porque ela é mais fechadinha na dela. Mas se você tem pouca introversão, eu, por exemplo, eu tenho 10% do traço esquizoide. Daí você pode achar que é pouco, né? Ai, olha, de todos os meus traços, o meu menor traço é esse traço da introversão, é esse traço do esquizoide. Mas esses 10%, se eles estiverem aqui nessa questão da dor e da rejeição, a pessoa se fechando no seu mundinho ali, só fechada nos seus problemas e nos seus pensamentos, isso é muito negativo e isso compromete todo o resto, todos os seus outros traços. Então, por isso é tão importante você dar atenção e entender o seu lado introspectivo, administrar bem o seu lado introspectivo, independente da porcentagem que você tem dele. A porcentagem, descobrir a porcentagem, é um primeiro movimento, né? Olhando para os seus principais traços, você vai conseguir dar atenção a eles e resolver questões aí que estão te afetando mais no hoje. Mas no decorrer, né, no decorrer do processo de desenvolvimento, a gente precisa dar atenção a todas as nossas partes e entender até essas partes menores que podem aí trazer problemas. E aí eu vou te dar um exemplo muito pessoal. Eu, por exemplo, você tá vendo que eu uso óculos, porque como eu te falei, são em alguns pontos do corpo que a gente pontua esse traço de caráter, esse ou aquele traço de caráter. O meu esquizoide, ele tá presente onde? Eu tenho pontos de esquizoidia nos meus olhos, por exemplo, né? Por isso que eu tô aqui usando óculos. E é a parte do meu corpo que mais tem essa característica introvertida. Então, o meu grau de introversão, ele tá justamente aqui na minha cabeça, nos meus olhos, principalmente na minha forma de enxergar o mundo. É aí que vem o pensamento acelerado, é aí que vem, às vezes, uma questão de ansiedade, uma dificuldade de enxergar, né, com clareza. É até aquela expressão, né, de viver no fantástico mundo de Bob. Se você assistir esse desenho, você sabe do que eu tô falando, né? Que era um menininho que viajava na maionese. Com a esquizoidia na cabeça, você vai ter mais essa questão. Eu tive que aprender a administrar isso. E eu, dentro da minha esquizoidia, eu tenho o estrabismo, né? Os meus olhos, eles não são alinhados. Essa questão do estrabismo, ela vem justamente da vida intrauterina. E aí, veja só, eu posso ter toda uma característica nos meus traços de ser mais extrovertida, de ter mais necessidade de contato com as pessoas. Mas se eu focar no aspecto aqui da minha visão, até no aspecto do meu estrabismo mesmo, isso pode acabar com toda a minha energia para se conectar com as pessoas, por mais oral que eu seja. Isso pode acabar com toda a minha rígida. Quem já conhece traço de caráter sabe que o oral é o lado que se conecta com as pessoas. O rígido é o lado que gosta de se destacar, de fazer as coisas bem feitas. Mas se eu focar justamente aqui nessa falha do meu olho, olha, eu não consigo ir para as minhas outras características de ser comunicativa, ou me destacar, ou até de me achar bonita e de estar bem com a minha autoestima. Veja só, se eu focar no aspecto visual que vem aqui do meu esquizoide, que está no meu olho. Então, percebe como uma pequena parte sua pode azedar todo o resto e todos os seus outros traços e todas as suas outras potencialidades dentro da sua personalidade? Então, é por isso que é interessante a gente olhar para todos os nossos traços, né? Mesmo os menores. E aí a gente também tem essa questão, o quanto eu me fecho para as pessoas, o quanto eu me fecho para os ambientes, para as amizades, para as minhas ideias, para o meu ambiente de trabalho.
essa questão da introspecção, ela pode estar, como a gente falou, doentia, onde você acaba se perdendo, acaba deixando de aproveitar boas oportunidades pela forma como você gerencia os seus pensamentos. E aí eu vou até deixar para vocês, quem quiser receber um teste para saber como é que tá o meu lado introvertido, como é que tá o meu esquizoide, será que eu tô cuidando bem, será que eu tô cuidando direito? Será que esse meu lado introvertido, ele tá voltado para o desenvolvimento ou ele tá focado na dor da rejeição? Você pode receber um teste avaliando ali alguns aspectos da sua vida para entender como é que tá o seu esquizoide, se ele tá legal ou se ele tá precisando de atenção. Vou falar para você, né? Antes de me envolver com essa questão de desenvolvimento pessoal, eu nem era familiarizada com essa questão, né? De será que eu sou introvertida? Será que eu sou extrovertida? O quanto é natural para mim ser aberta para as pessoas ou me fechar para as pessoas, o quanto isso é saudável ou não é. Eu não parava para pensar nisso, sinceramente. E é aquilo, gente. A gente tem uma visão clara das pessoas. A gente consegue olhar para as pessoas e perceber algumas dinâmicas, alguns comportamentos que não são muito legais. Mas quando o assunto, né, é se olhar no espelho, é mais difícil. É mais difícil. E muitas vezes a gente não vai perceber, não vai ter clareza nessa questão de ser introvertido. Eu percebi isso até postando aqui, não sei se você viu, uma foto que você tinha ali uma imagem. Nessa imagem, o que você enxergasse primeiro traz essa questão do eu sou mais introvertido, eu sou mais extrovertido ou eu sou ambivertido, que é quando eu tenho essas duas características fortes na mesma proporção. E muitas pessoas se viram como ambivertidas, inclusive pessoas que eu sei que são extrovertidas. Ou seja, que a maioria dos traços de personalidade dessa pessoa envolve se expor, comunicar, se expressar, tá ali naturalmente envolvido com outras pessoas, colocando esse mundo interno para fora. E essas pessoas se viram como introvertidas. E aí vem de uma questão de estar na dor, vem de uma questão de estar num ambiente errado. Porque, como eu falei anteriormente, se o seu lado introvertido ele tá machucado, por menor que seja, ele vai gritar e vai comprometer a forma como você se relaciona com as pessoas no geral. Então, talvez você não seja, olha, eu sou super introvertida. Não. Talvez você só não esteja administrando bem essa sua parte. E é esse o objetivo aqui, né? Trabalhar o desenvolvimento pessoal, a percepção de si mesmo e saber o que fazer para administrar todas as suas partes. Hoje estamos falando com esse foco maior no lado introvertido, ok? E como eu falei, eu não sou naturalmente, na minha maior parte, introvertida, mas eu tenho os meus momentos de introversão. E isso também está muito relacionado à sua criação, à forma como os ambientes te tratam, a forma como você se posiciona nos ambientes. Então, é uma questão que de fato precisa ser analisada, muitas vezes num atendimento individual, para que eu possa entender quais são os seus ambientes, quais são as pessoas que mais te impactam no convívio diário. São pessoas que te permitem ser quem você é? Ou são pessoas que te machucam e aí você vem para esse lado mais fechadinho mesmo porque se sente rejeitado de alguma maneira? A gente precisa fazer essa análise do todo. Numa questão até mais profunda, a gente precisa olhar até com uma constelação familiar para essa questão, não só da infância, mas uma questão intrauterina também. Porque a gente é afetado não só ali pelo nosso momento de gestação e infância, a gente tem uma questão transgeracional onde você herda aí questões e cargas da sua família, do que aconteceu com as pessoas que vieram antes de você. Então a gente pode analisar tudo isso dentro de um atendimento, né? Tanto na questão
comportamental, como na questão sistêmica, analisando a família, analisando, né, as pessoas com quem você convive, os seus sistemas, os seus ambientes. Então, é assim que a gente aprende a olhar, enxergar o nosso lado introvertido e a cuidar dele. E nas questões do desenvolvimento pessoal, é muito importante a gente conseguir essa autonomia. Você pode vir num primeiro momento, num segundo momento, para uma ajuda profissional terapêutica, mas qual que é o nosso objetivo? A gente aprender a ter autonomia, a gente aprender a se regular, a gente entender a nossa energia. Então, se eu tenho um pensamento muito acelerado, como que eu posso administrar isso? Como que eu posso dissipar isso em algo que é produtivo? O esquizoide tem essa energia concentrada na cabeça. E se é uma energia que não é bem administrada, isso vai ser negativo. Então, é para isso que nós estamos olhando aqui hoje. E se esse assunto te chamou, se esse assunto chegou até você, entre em contato para fazer esse teste, né? Eu vou deixar um link para você poder fazer esse teste, poder analisar essas questões. E também você pode procurar ajuda para se aprofundar, entender o seu lado introspectivo, introvertido e trazer isso para uma percepção mais saudável. Tudo começa com o pensamento. Tudo começa com o pensamento. E a gente precisa direcioná-lo bem para que todas as questões seguintes, né? Eu começo pensando, depois a gente vem para o sentir, depois a gente vem se organizar para pensar no que de fato a gente vai fazer, quais ideias que a gente teve a gente vai executar. Mas se essas ideias estiverem comprometidas, porque eu não estou lidando bem com esse momento de introversão, você compromete todo o processo. Então vamos olhar para isso, e se você precisar de ajuda para olhar para isso, você sabe que pode contar comigo dentro aqui de um atendimento terapêutico individualizado. E é como uma alfaiataria, né? É uma coisa feita sob medida, entendendo os seus ambientes, as suas necessidades, o que te incomoda, o que você gostaria de melhorar, o que você gostaria de ajustar na sua vida, para você poder usar esse seu momento voltado para si, para continuar se desenvolvendo e vir para esse lugar de crescimento pessoal. Porque a vida é assim, a gente tem um momento ali intrauterino que a gente sai do útero da nossa mãe e vai para a vida. E depois a gente tem vários outros nascimentos em várias áreas da nossa vida. E é importante a gente sempre absorver o máximo de nutrientes que a gente puder, pedir ajuda para conseguir vir para esse outro lugar, né, de renascimento, de recomeço, de reconstrução, sempre crescendo. Esse é o nosso objetivo, certo? Então, se você está assistindo essa live gravada, você pode deixar suas dúvidas, você pode deixar seus comentários e você pode baixar o teste, solicitar o teste para descobrir como anda o seu lado introvertido. Você está ali nessa questão, né, do eu me fecho para me organizar, para crescer, para me recarregar, ou eu me fecho me protegendo do mundo, aqui num pensamento ansioso, num pensamento negativo, remoendo questões. Vamos virar essa chave para a gente poder usar todas as nossas partes para o nosso crescimento. E eu quero finalizar aqui essa live com essa imagem mental, né, de um cubo mágico. Imagina aí um cubo mágico com as cores todas embaralhadas. Nós temos todas essas faces, e é muito bonito quando a gente consegue se organizar, usar todas as nossas faces. E ali tem um sexto elemento, né? Que é a partinha branca ali, que é o que nós queremos alcançar na nossa vida. A gente quer organizar todas as nossas partes para alcançar algo maior. Então, é esse o objetivo. E nessa questão do desenvolvimento pessoal, a gente pode organizar todas as nossas partes, incluindo o nosso lado esquizoide, incluindo o nosso lado introvertido, para que a gente possa vir, né, dessa semente que é o pensamento para todo o resto.
Então essa foi a nossa conversa de hoje. Amanhã nós vamos falar mais desse segundo momento do desenvolvimento que nos afeta, que afeta o nosso comportamento, já de uma questão ali, né, das pessoas mais comunicativas, das pessoas que têm mais facilidade nessa conexão com o outro. E vamos falar amanhã dessa questão do traço oral. Então fique atento nesse mesmo horário, 12:03, vamos falar do segundo traço de caráter, o segundo perfil comportamental e como você pode cuidar desse seu lado, que também é tão importante quanto esse primeiro momento do nosso esquizoide, ok? Muito obrigada pela atenção, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, encaminhe essa live para alguém, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo.